existe um tempo para a reação do alisante, tá? Seja ele ácido glioxílico, seja ele oxacetamida, seja ele o que quer que seja, amônia, hidróxido, guaridina, não importa, tá? Tem um tempo de reação ali. Depois daquele tempo, o que vai acontecer é que ou o produto vai parar de funcionar, ou ele vai simplesmente destruir a fibra do cabelo como um todo, né? Vai, entre aspas, derreter esse cabelo, né? E aí a gente entra em uma outra coisa, que é a questão Olá, aqui Felipe Restini, Grandmaster em Cor, Corte e Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E hoje eu quero falar com você sobre isso aqui, ó, tempos de pausa na progressiva. E antes da gente começar, eu queria te contar como que eu cheguei nessa história dos tempos de pausa, né? Há algum tempo já eu faço aulas aqui nos meus canais, né? No YouTube, no Facebook principalmente, e eu sempre recebo várias dúvidas, tento responder a todo mundo. E uma dúvida que é sempre frequente, inclusive dentro do meu curso, Método Lisos, dos meus alunos, é: Felipe, e o tempo de pausa da progressiva? Tem gente que fala que para deixar 2, 3 horas, como que a gente faz? E a verdade é a seguinte, ó. Quando essa história de progressiva começou, ela começou, todo mundo sabe, com o formol, né? E o formol, depois de um tempo, ele foi proibido. Só que você sabe como que era feita a escova de formol? O formol era simplesmente aplicado no cabelo, tá? Geralmente os produtos com formol naquela época eram líquidos. E você aplicava aquilo no cabelo, você aplicava, né, aplicando mecha a mecha, depois você já voltava, acabou de aplicar aqui na frente, você já voltava lá atrás e já mandava bala na escova e em seguida na chapa, né? E a verdade é que não tinha tempo de pausa, né? Depois vieram as escovas com glutaraldeído e a mesma coisa acontecia. Então começou-se a se formar, começou-se a sair, né? Começou a sair quando o formol foi proibido, o glutaraldeído também, por causa da toxicidade extrema desses dois ativos. O que aconteceu é que começaram a sair outras substâncias, ácido glioxílico, o glioxiloil de carbocisteína, né, as oxacetamidas, e aí começou essa história de tempo de pausa, tá? E o que eu quero, tempo de pausa muito prolongado, né? E o que eu quero dizer para você aqui qual que é o tempo de pausa ideal? Então, e por quê? Principalmente por quê? Sempre nós vamos perguntar o porquê. Você, quando um vendedor, um representante chegar para você e falar, olha, deixa 2 horas, você vai perguntar por quê. Só que aí você vai analisar criticamente se aquilo faz sentido científico. Porque se não faz sentido científico, não tem por que você seguir aquilo. Então você vai procurar outras evidências. E se você está me assistindo, você já está procurando outras evidências. Então, vamos lá, eu quero te explicar primeiro algumas coisinhas e aí depois a gente vai entrar já na resposta do tempo de pausa da progressiva. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: toda reação tem um tempo para acontecer, né? E quando passa desse tempo, por exemplo, se você coloca lá um Sonrisal num copo, tá? Você tem o copo com água lá, bota o Sonrisal, certo? O que acontece? Ele começa a efervescer. E um determinado momento acontece o quê? Esse Sonrisal acaba. Quando ele acaba, ele simplesmente terminou a reação. Não adianta você deixar lá mais tempo. Você vai deixar mais tempo, vai começar uma outra reação, uma reação de deterioração daquela nova substância que se formou, né? Ela vai começar a estragar, por exemplo. Então é a mesma coisa que você querer cozinhar. Você vai colocar lá o arroz para cozinhar, o que vai acontecer? Se existe aquela reação em que vai a água, incha o arroz cozinha com o calor, e se você continuar deixando esse arroz no fogo, o que vai acontecer? Ele vai queimar, ele vai fazer outra reação. Então, a primeira coisa é:
toda reação química, e nós estamos falando de reação química porque estamos falando de alisamento, que é uma química capilar, tá? Toda reação química ela tem um tempo em que ela acontece. Depois daquilo, ela não acontece mais, ou melhor, ela para de acontecer e outra coisa começa a acontecer ali, né? Por exemplo, em descoloração existe um gráfico que é o seguinte. Esse aqui é o gráfico de clareamento. Então, a descoloração começa a clarear, chega num pico e depois desce. E a destruição que o descolorante provoca, ela tem uma curva diferente assim, né? O que acontece? Depois que para de clarear, o que acontece é que continua destruindo. Então, são duas reações que acontecem concomitante. No caso da aspirina, né, desses comprimidos efervescentes, também ela para a reação a hora que acaba o componente ali. Então, esse produto ele vai ter a reação lá com o cabelo. Tá? Ele vai ter essa ação com o cabelo. Como acontece essa reação? O produto vai entrar ali no córtex, né? Ele consegue penetrar no córtex. Independente se você fizer trabalho de dilatar a cutícula ou não, ele vai penetrar ali no córtex. E o que vai acontecer ali dentro é que ele vai começar a agir na ponte de sulfeto. Tá? Mas o principal de tudo isso, que eu quero explicar para você, é que quando é que é fixada a nova forma do cabelo? Quando esse cabelo seca. Então a nova forma é fixada quando o cabelo seca. E aí eu volto a pergunta para você, né? Você acha, olha só, se o cabelo fixa a forma no momento em que o cabelo seca, você acha que adianta você deixar 2 ou 3 horas esse produto agindo no cabelo? É claro que não. É claro que não. Por quê? Porque se ele fixa a forma, né? Se ele memoriza a forma no momento em que ele seca, o que acontece? Acontece que não adianta você deixar 2 ou 3 horas, porque se o cabelo já secou com 30 minutos, não tem por que você deixar mais tempo que isso. Você só vai deixar mais tempo do que o tempo que ele demora para secar só vai funcionar se você for lá e reaplicar o produto para reumedecer o cabelo. Tá? É claro que é uma combinação, né? E uma parte se fixa já a hora que seca e a outra parte na hora que colocamos a chapinha, o calor. Então, o que determina a forma do cabelo na progressiva é quando o cabelo seca mais calor. Tá? E aí o calor você vai ter com a escova, com a chapa, tudo bem. Mas se você quer um liso perfeito, você não pode deixar o cabelo secar. E você precisa usar isso a seu favor, né? Usar essa questão dele já memorizar seco. Então a verdade é a seguinte, no método Lisos, por exemplo, eu sempre encorajo os alunos a fazerem os testes do jeito que eu ensino lá para diminuírem cada vez mais o tempo de pausa que eles usam. Tá? E a verdade é a seguinte, eu não estou dizendo para você ir contra o fabricante, tá? Porque o fabricante geralmente, ou deveria pelo menos, ter um químico responsável que sabe exatamente como aquele produto deveria funcionar ou como ele funciona e deveria te dar o tempo de pausa certo. Tá? Então, mais do que você seguir o vendedor que fala não, deixa 2 horas que vai alisar mais, leia o rótulo do seu produto. Tá? Ali tem informações que o químico daquela empresa colocou. Tá? Por menor que seja, a empresa não tem problema. Todo produto tem que ter um químico responsável. Então, se o químico responsável colocou lá que é 30 minutos, você vai deixar 30 minutos. Se o químico falou que tem que ser 50, você vai deixar 50. Se ele falou que tem que ser 1 hora, você vai deixar 1 hora. Tá? Então, siga sempre quem criou esse produto, tá? E a verdade é a seguinte, ó, eu já fiz vários testes, tá? Com inúmeras progressivas, e eu percebo que o tempo de pausa é um dos fatores que menos influencia
no alisamento do cabelo. Porque a verdade é a seguinte, ó, muitos cabeleireiros se focam, né? Muita gente me pergunta, Felipe, o tempo de pausa, fala para deixar 2 horas, 6 horas. E, na verdade, galera, o que eu quero passar para você que está me assistindo é que essa é a pergunta errada. Né? Perguntar qual que é o tempo de pausa ideal ou se pode deixar tanto tempo é a pergunta errada. O que você deveria estar se perguntando é como fazer para o cabelo ficar mais liso, ficar mais bonito, ficar mais saudável. E aí entram várias coisas, né? O tempo de pausa é uma delas. Entre essas coisas entra, olha só, a preparação do cabelo. Sim, a gente deve preparar o cabelo para fazer a progressiva, tá? E antes da preparação, o que você precisa entender é qual preparação você vai usar. Isso vai depender de um diagnóstico capilar. Né? Você precisa diagnosticar quais são as necessidades daquele fio. E aí você vai fazer uma preparação que seja própria para aquele cabelo. Ah, que tipo de preparação, Felipe? Olha só, toda progressiva tem lá um shampoo de preparação, geralmente é um antirresíduo bastante alcalino para abrir a cutícula. E eu te falo o seguinte, você não precisa de, vamos falar assim, abridores de cutícula. Tá? O que você precisa é de algo que retire resíduos que vão, primeiro, ou reagir mal com o alisante ou com a progressiva, e segundo, ou eles vão atrapalhar a ação desse ativo. Então você precisa fazer uma preparação para você retirar resíduos. Ah, mas eu uso shampoo de limpeza profunda. E aí entra uma questão que são os resíduos MHD. Tá? São resíduos invisíveis do cabelo e que você precisa retirar antes e que não sai simplesmente com antirresíduo. O antirresíduo tira uma porção de resíduos, deve ser usado, mas não só ele. Tá? Então a preparação desse cabelo, você precisa prepará-lo mesmo para receber a química. E eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que você precisa entender é que para o cabelo ter uma boa reação química, ele precisa estar íntegro. Então o que você precisa focar é na saúde capilar. Então você precisa ter um cabelo saudável para que ele consiga passar pelo processo químico. Né? Por exemplo, você tem uma água lá, né, que você vai colocar aspirina ou o Sonrisal lá. E aí você vai colocar para efervescer. Mas, se você coloca isso num refrigerante, por exemplo, o que será que acontece? Ele vai efervescer muito além do que deveria. Por quê? Porque não é o meio ideal. Então, quando você coloca uma química num cabelo que não é o meio ideal, ou seja, não é um cabelo saudável, você vai ter perda de ação, ou seja, você vai ter menos alisamento do que você poderia ter tido, e você vai ter muita agressão, né? E depois da preparação, você precisa ter uma técnica de aplicação desse produto. Levando em conta o quê? Isso aqui que eu falei, ó, da questão da secagem do cabelo. Você precisa ter uma aplicação que drible essa secagem e que o tempo de pausa que for que o cabelo for ficar na pausa, que ele esteja umedecido. Então, mais importante do que o tempo de ação do produto é o que acontece durante esse tempo de ação. Então, durante esse tempo de ação, o que precisa é esse cabelo, por exemplo, não secar. Né? E ninguém presta atenção nisso. Tá? Então, a aplicação, ó, você já começa. E outra, você precisa fazer uma aplicação que você consiga realmente pegar todos os fios da cabeça. Né? Em todas as partes, todos os fios. Né? Lembrando sempre que o fio ele é uma estrutura cilíndrica. Né? Então ele é como se fosse essa caneta aqui. Bem menor, mas ele é como se fosse essa caneta. Ele não é como esse palito. Né? Então, ó, como ele é como essa caneta aqui, o que acontece? O produto ele precisa estar em contato com toda a circunferência desse fio. Além disso, as mechas elas são vários fios sobrepostos. Né? Você tem várias fileirinhas de fios. E aí você coloca o produto aqui. Você aplica o produto aqui em cima, ou até mesmo embaixo. Mas e isso aqui que está no meio? Fica sem produto. E sem contato não tem reação química. Né? E fora aqui vai ficar seco isso aqui.
Então, você precisa prestar atenção nessa questão da aplicação. E depois, você precisa prestar atenção, né? Aí você vai deixar o tempo de pausa. E tá tudo bem, tá? O meu conselho é que você siga o seu fabricante, mas quando você tem o conhecimento de todos esses passos aqui, né, tintim por tintim, todas as infusões de ativos que você precisa fazer, quando você tem esse conhecimento mais aprofundado, o que acontece é que você vai ter ferramenta, você vai ter conhecimento, que é a sua ferramenta, para você diminuir esse tempo cada vez mais. Tá? Porque ninguém merece ficar com um produto 2, 3 horas na cabeça, concorda? Então, por exemplo, os meus alunos do método Lisos, eles já conseguem fazer em bem menos tempo, né? Essa pausa aqui. Por quê? Porque isso não é o principal. Porque você vai compensar com todo o método que você tem. Então, para de focar no que você não tem controle. Foca no que você tem controle, no jeito na preparação, no jeito de aplicar. Você manter esse cabelo sempre úmido, né? Você controlar a temperatura enquanto esse cabelo está agindo, esse produto está agindo. Depois da aplicação, ó, você tem que dar atenção para a questão escova, tá? Muito, digamos assim, negligenciada pelos cabeleireiros na hora do alisamento. Muitos nem fazem a escova. E a verdade é a seguinte: se o cabelo seca, né? Se o cabelo ele memoriza a forma ou fixa a forma durante a secagem, a escova é de extrema importância, né? E aí depois entra finalmente a chapa, né? E aqui outro ponto de discordância também, que muita gente me pergunta sobre a chapa e tal. Por que a galera me pergunta? Porque no método Lisos a chapa é realizada com 3 ou 4 passadas no máximo. Esse negócio de passar 15, 20 vezes, não tem porquê, né? É assim, esse negócio de passar a chapa 20 vezes na mesma mecha, em mechas finas, é porque não fez nada disso aqui, não prestou atenção em nada no método inteiro e quer salvar o mundo na hora da chapa. Então, olha só, as maiores dúvidas que eu recebo são sobre a chapa e sobre o tempo de pausa. E a verdade é que esses são dois dos menos importantes passos de uma progressiva bem feita, de um liso perfeito, tá? Então, o tempo de pausa da progressiva, você precisa começar a dar mais atenção para outras coisas, tá? O tempo de pausa, ele não tem atenção. Tanto que quando você pega, por exemplo, estudos científicos, dificilmente você vai ver estudos científicos que a galera deixa 2 horas para fazer o estudo, para entender qual que é a ação desse ativo no cabelo, né? Geralmente eles deixam 30 minutos, né? Alguns chegam a deixar 1 hora, mas eu não vi estudo científico nenhum, e olha que eu leio muitos semanalmente, que fala em 2 horas, 3 horas de tempo de pausa. Então esquece isso, tá? Segue o que está no rótulo do seu produto e foca no método, foca no seu método de fazer a progressiva. Pensa comigo, coloração, o fabricante de coloração fala que você tem que misturar tanto de coloração com tanto de oxidante, tá? Ele não fala que tipo de mistura de cor você precisa fazer para conseguir um vermelho. Ele não te explica como que você tem que passar exatamente, ele só te fala que você tem que deixar tanto na raiz, tanto na ponta. Mas o método de aplicação de coloração, por exemplo, é você que faz, né? Somos nós que fazemos, cada um de nós. E em luzes, por exemplo, ele só fala que você tem que misturar o descolorante com um negócio que clareia não sei quantos tons, né? Descolorante com coisa. Por que com progressivo é diferente? Não é diferente. Não é diferente. Até pouco tempo atrás não existia Plex. Nenhuma marca grande tinha esse tal desse Plex, né? Que veio do Olaplex. Aí esses doidões aí do Olaplex foram lá e lançaram o Olaplex. Aí o que aconteceu? As grandes marcas começaram a fazer o seu próprio produto Plex. Porque os caras ganharam o mercado. Então, quando fala em progressiva, que fala que é só botar o shampoo, aplicar progressiva e secar e chapar, não acredite, porque você precisa de um método consistente para você conseguir um liso perfeito. É a mesma coisa. Eles falam que para você fazer um trabalho de mechas, um trabalho de descoloração,
A marca do descolorante não te fala como dividir o cabelo e tal. Eles têm até uns cursos lá, mas eles não te falam todos os métodos ou o método ideal para fazer aquilo. Ele fala uma coisa ou outra para você usar o produto dele. Né? E a escova progressiva é a mesma coisa. Então, deixa lá o cabelo derreter, né? Porque você vai ter um resultado melhor. Por quê? Porque ele não acredita em você. Porque o vendedor acha que você não vai fazer um método bom. Então ele fala, faz o seguinte, deixa o cabelo derreter, porque aí depois você pega e o alisamento vai ficar melhor, porque você não vai fazer a escova direito, a chapa direito mesmo, então pelo menos deixa o tempo de pausa lá. Então, não acredite nesse tipo de coisa. Invista no seu método de trabalho. Pense em como fazer para você ter um resultado cada vez melhor. Né? E não fica indo atrás do que um ou outro falam. Vai atrás da ciência. Tá? Sempre que você receber uma informação do tipo, qualquer que seja, né? Do tipo, não, deixa 2, 3 horas. Pergunta o porquê. Mas por que deixar 2, 3 horas? Por causa de... então, mas quando o cabelo seca não para a reação? Me explica o que acontece dentro do cabelo. E pela minha experiência, 99% das pessoas que você perguntar não vão saber te responder. Tá? Então, aí o que você faz? Você vai atrás de evidências científicas. Você pode ir atrás de estudos científicos que você encontra, tá, na internet, ou você pode ir assistindo essas aulas dos meus canais, em que eu destrincho, inclusive, alguns estudos científicos para você, porque eu sei que isso é bastante difícil, esse tipo de acesso as marcas não dão para a gente, e às vezes nem elas correm atrás, principalmente os representantes. Tá? Não sou contra os representantes, eu só acho que eles estão vendendo o peixe pelo preço que eles compraram. Só que nós, como profissionais cabeleireiros, temos que saber questionar. Temos que saber ir atrás daquilo que nós temos que saber. E focar no que nós temos controle. Nós temos controle sobre o método que nós usamos. E olha que engraçado, os meus alunos do método Lisos, todos eles que aplicam o passo a passo, que aplicam todo o método, eles têm resultados incríveis, seja em cabelo afro, seja em cabelo loiro, seja em cabelo ruivo. E a única coisa que eles têm em comum é o método que eles usam, porque cada um usa um produto diferente, cada um usa um tempo de pausa diferente. Tá? Então, isso prova muito, né, essa questão de que o que importa é o método. O foco seu tem que ser no método que você usa. Tá? Por quê? Porque o produto, você pode usar qualquer produto, se você tem um método poderoso, você consegue chegar lá. Então, resumindo, tempo de pausa, segue o que está no rótulo, questiona se alguém te falar alguma coisa, e quanto mais você focar no seu método como um todo, menor vai ser o tempo de pausa necessário para você ter um liso perfeito. Quero aproveitar para pedir para você me seguir nas redes sociais. Se você está me assistindo pelo YouTube, ativa a sineta aqui para você poder receber notificações de novos conteúdos. Se você está no Facebook, faça a mesma coisa, curta, vá lá na minha página e me siga para que o Facebook te avise assim que saírem conteúdos novos aqui. Coloca o seu comentário aqui com a sua dúvida, com a sua observação e me contando se isso te ajudou ou não no seu dia a dia de trabalho. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima e sucesso sempre!